A paz do Senhor a todos, graças a Deus, estamos mais um dia aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Somos gratos a Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, de chegarmos até aqui. E hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar agradecendo a Deus, fazendo oração. Pai de amor, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para juntos aprendermos da Tua Palavra. Abençoa cada um, Senhor Deus, que vai ouvir, Senhor Deus, cada um que está na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, Senhor Deus, que alcançando, ó Pai, que possa edificar, fortificar, Senhor Deus, e sustentar, Senhor, Teu povo, Senhor Deus, na Sua Santa Palavra. Ó Senhor Deus, continua abençoando o ministério, vencendo desafio, a todos os membros, a todos os obreiros, ó Pai, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Ó Senhor, nos dê uma aula abençoada diante da Tua presença. Orienta cada um, ó Pai, dê sabedoria, Senhor Deus, dê unção, Senhor Deus, para que possamos a cada dia estar diante da Tua presença e apresentar a Ti, Senhor Deus, ó Pai, o perfeito sacrifício, ó Pai, e que possamos a Ti, ó Pai, ser grato a cada dia. Por tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vemos que tivemos a reconciliação. Antes estávamos desarregados, estávamos sem esperança, que nem nós vimos na lição anterior, mas através de Cristo nos reconciliou com Deus e temos acesso ao Pai através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso textual, irmãos, está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Nossa verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nossa leitura, irmãos, nossa leitura bíblica em classe, nossa leitura de referência da aula está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Acompanhe com nós aí na sua Bíblia, no seu celular, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne ele fez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus e um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Graças a Deus por essa palavra, né, irmãos? Vamos estar vendo nossos objetivos. Nossos objetivos dessa lição, irmãos, é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Nossa introdução
Vemos, irmãos, que nós analisando o antigo quadro que vivíamos, que vemos na lição anterior, né, que o homem estava destituído da presença de Deus. Ele não tinha acesso, né, a estar ao tabernáculo, não tinha acesso às bênçãos e às promessas de Abraão, não tinha direito às promessas também de Davi, e também não tinha direito de entrar no santuário, né? E por quê? Porque ele não era incircunciso, né? Então, através de Jesus Cristo, né, nós vemos que ele nos deu essa oportunidade. Então, na lição anterior, irmãos, nós vimos, né, que estávamos falando que o homem estava sem essas bênçãos e sem esses direitos. Então, através da circuncisão, que foi falado na lição passada, que era uma cirurgia feita ao 8º dia da criança, para quê? Para que reconhecesse que ele era judeu, né? Para que reconhecesse e tivesse o quê? As alianças. Quais são essas alianças, irmão, que nós estudamos semana passada? A aliança mosaica, né? A aliança davídica, né? Que através de Davi, né, muitos alcançaram, e a aliança abraâmica, que através das nações, né, Deus daria a sua bênção. Né? Foi o que nós estudamos na lição passada. E agora, se o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele somos instalados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Então, antigamente, nós não tínhamos como compartilhar essa bênção, essa vitória. Hoje, através de Cristo, nós alcançados, nós podemos compartilhar com os demais amigos e irmãos. Nosso ponto central foi na cruz que Cristo fez a inimizade entre Deus e os homens. Só através do sangue de Cristo, através do seu sacrifício, que pudéssemos alcançar e desfazer essa inimizade entre o homem e Deus. Somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados, sejam reconciliados. Aquele, irmãos, que está distanciado, que está afastado, ele é conhecedor, ele sabe. Agora, aquele que não tem nenhum conhecimento, ele precisa ser alcançado. E para ser alcançado, precisa ser anunciado, para depois ser reconciliado com Cristo através do Evangelho. Cristo fez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma comparação com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Irmãos, existia uma parede que separava os judeus dos gentios.
que eles não podiam se misturar, entendeu? E isso também era o quê? Era uma questão de exclusivismo do judaísmo. Eles tinham essa exclusividade de poder acessar o templo. Os gentios não. Então tinha essa parede de separação, esse muro, né? Para quê? Para distinguir entre judeus e gentios. Entre o santuário e o ato dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Que nem é o muro de Berlim, né, irmãos, que nós vemos, ou aquele muro também que tem na China, na muralha, lá entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, esses muros de separação, o que diz? Que as pessoas são limitadas a compartilhar com as mesmas bênçãos dos outros, o mesmo benefício, o mesmo compartilhamento. Então, essa era a intenção do quê? Do muro. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação, que estava no meio, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Através de Cristo foi derrubada esse muro de separação. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Terceiro tópico, irmão, 1.3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas das mesmas leis. Nós vemos aí que temos essas três esferas, a moral, cerimonial e a civil. Aqui nós vamos estar vendo essas três aqui, irmãos. Bem, a primeira, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Nós temos nossa lei civil que diz o quê? Que nós somos cidadãos brasileiros. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Era uma conduta padrão, mas não condizia com a salvação. A lei de cerimônia se trata de circuncisão, sacrifício, comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábado. Costumes regionais, né? Assim como nós temos vários costumes na nossa região, os paulistas têm alguns costumes, algumas festas, no Nordeste tem alguns costumes, algumas festas, eles também tinham essa lei cerimonial. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Que diz que no versículo 15, que na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa revogação, irmãos, o que é uma revogação? É uma anulação, um cancelamento. Quando a pessoa revoga, ela anula, ela cancela. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas sim para cumprir. Então Jesus foi bem claro, eu não vim para cancelar nem anular a lei que Deus tinha dado. Ele veio para cumprir. Então muitos dizem que Jesus descumpriu a lei em alguns mandamentos, em alguns quesitos, mas ele não veio para isso. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu até o fim.
visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Nós vemos, né, irmãos, que Cristo, desde a queda do homem, né, que Deus falou que Cristo viria para o quê? Da semente da mulher. Né? Então, ele cumpriu desde o seu nascimento até a sua crucificação. A lei o qual? A lei cerimonial. Tópico 1. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes na inimizade entre judeus e gentio. Então, irmão, a obra expiatória, o sacrifício de Cristo, tirou, anulou, revogou, cancelou essa separação. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Nova humanidade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, teve abertura ao Evangelho, teve abertura às boas novas, através do que? Do sacrifício de Cristo. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição. Vamos ver agora esses tópicos, né? Boas relações, Atos capítulo 24, 2 e 3. Vamos ler? Quando Tertúlio foi chamado à frente, fez as acusações contra Paulo no seguinte discurso do governador Félix: Vossa Excelência tem dado a nós, os judeus, tranquilidade e paz durante o seu governo, e o seu cuidado providencial resultou em notáveis reformas em benefício deste povo. Por isso nós somos muitíssimos agradecidos ao Senhor. Então, irmãos, nós vemos que as boas relações entre os povos, né, nós vemos que sempre houve paz com boas relações, né? Agora, onde há discordância, onde um quer mais que o outro, sempre houve guerra, né? Do fim de um conflito. Lucas capítulo 14, versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Quando há um conflito, uma guerra, um desentendimento, sempre tem aquele que pacifica. Não é só guerra mundial, guerra regional, mas guerra familiar, guerra em todos os sentidos, né, irmãos? Que nós acompanhamos e vemos as guerras externas e internas, né? Do estado de tranquilidade. 1 Reis, capítulo 4, versículo 24. Porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá, do Eufrates e desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao seu redor. Então Salomão, ele mantinha paz com todos os reinados, com todos os reinos. E com todos, né? Não só externamente, mas internamente para o seu povo também. Dê uma qualidade espiritual, do fruto do Espírito, né, irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Bom, então são essas formas geral de paz. Sobre a paz, a palavra paz ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, salvo em 1 João. O termo descreve paz como relações harmoniosas entre homens, entre nações, amizade, as relações harmoniosas entre Deus e os homens, sensação de descanso e situação que ele é consequente. Através da paz, que às vezes muitos países estão clamando por paz, e só através de Cristo obtemos a verdadeira paz. Cristo é o motivo da nossa paz. No versículo 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Essa expressão aponta para a conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz, o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Com essa intuição, irmãos, vemos que aonde estivermos, temos que proclamar a paz. Onde há discórdia, desentendimento, onde vemos que há confusão, nós temos que proclamar a paz, seguir a paz com todos. Deste modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, até o único povo em Cristo Jesus. Porque Cristo é a nossa paz, por isso que reina na vida de todos os cristãos. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos de outrora e se hostilizam para criar em si mesmo dos dois o novo homem, fazendo a paz. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo os dois em um homem, fazendo a paz. Então, que tinha as ordenanças das divisões. Aí Cristo tirou essas ordenanças, essas divisões, para que fosse um só pensamento, um só intuito, um só povo e um só Deus. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde há circuncisão nem incircuncisão. Pois que nós vimos na aula passada, irmão? Que da circuncisão e da incircuncisão. Que diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então não tem judeu, não tem hebreu, não tem escravo, não tem gentil, somos um povo só, em Cristo Jesus. Em Cristo as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoa foi desfeita. Vemos no mundo atual, irmãos, que há muitas discriminações ainda, de pobre com rico, de branco com negro, aqueles que podem, o que não podem, Vemos que temos ainda, vivemos esse período de algumas discriminações. Mas vemos que muitas barreiras também foram quebradas em questão à discriminação e através dos governantes. E foi o que? Através de Cristo que deu esse maior exemplo, que vemos que através dele as discriminações estão sendo banidas. Então temos ainda muito que alcançar, mas já evoluímos bastante. Tópico 2. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Quando
havia essa divisão, não se havia paz. Quando se alguém invadisse o outro lado, era guerra na certa, né? Então, Cristo veio para quê? Para dar paz, apesar que ainda muitos países vivem em guerra, vivem em ordenança, mas só que Cristo veio para dar paz ao homem que não aceita as ordenanças de Cristo. Pela cruz reconciliados com Deus no corpo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmão, Cristo se fez maldito. Cristo suportou a cruz, suportou as afrontas, suportou as dores, para quê? Para que nós pudéssemos ser livres. Suportou tudo, para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus, que nós estávamos afastados de Deus. E através desse sacrifício chegamos até o trono de Deus. Reconciliação pela cruz do Calvário de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Vivíamos desgarrados, como ovelhas perdidas, sem pastor, sem orientação, não sabíamos onde íamos, estávamos desorientados. Através de Cristo, através do seu sacrifício, nos achegamos a Ele. E Ele nos orientou, Ele nos aceitou, Ele nos lavou, nos purificou, nos tirou tudo aquilo que atrapalhava de quê? De chegarmos até a Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus e Cristo estavam reconciliados consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Reconciliado na cruz em um corpo. A ira de Deus por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenança, o que nos era contrária. Ele a revogou, pregando na cruz. Então toda a nossa dívida impagável, essa dívida que não conseguiríamos jamais pagar, que foi o preço de cruz, o preço de sangue, Cristo nos pagou por nós. E vemos o versículo 2 e 19 também, que diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Que presente glorioso esse, irmão. Sim, tópico 3. O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Quem não era da família, quem não tinha direitos, só os filhos legítimos tinham direitos,
através da adoção, que nós já vimos, temos o mesmo direito que os filhos legítimos. Também, irmãos? Irmãos, concluindo a nossa lição, que aqui chegamos até aqui pela misericórdia do Senhor, né? Concluímos que em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas, que as procuras, né, irmãos, da lei da cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais, cerimoniais que serviam de divisão. As cerimônias tem que ser assim, tem que resolver assim, tem que fazer assim, né? Por meio da paz conquistada no madeiro, defez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela formou-se um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Agora os órgãos não são mais separados. Antigamente o coração era separado do corpo, a mão era separada do corpo, mas Cristo uniu os membros e se juntou. E aí pode-se andar em conjunto, pode-se falar em conjunto, pode-se comunicar o corpo inteiro. Antigamente não tinha essa comunicação. Hoje, através de Cristo, fomos unidos e temos essa comunicação com Deus. Meus irmãos, espero que tenha sido claro, né? Lógico que não substitui uma aula presencial, mas alguns pontos estratégicos e os pontos principais tratamos aqui nesta lição. Espero ter servido de aprendizado a todos. E a nossa próxima lição, irmãos, é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos ver essa próxima lição, né, no próximo domingo. Tá bom, irmãos? E próximo domingo estaremos lendo aqui com os irmãos. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, né, essa oportunidade, dos pastores, de todos os membros e obreiros, tá? E vamos terminar orando, né? Que Deus continue abençoando você, a sua família, continue estudando a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e que ela penetra na alma, no espírito, e continue se dedicando na presença do Senhor Jesus. E vamos orar agradecendo. Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por essa rica oportunidade que mais uma vez o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor Deus, que está vendo, Senhor, aquele que está trabalhando, aquele que está, Senhor, seus afazeres. Ó Pai, continua abençoando a família ministério, o seu ministério, Senhor Deus, onde quer que esteja, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que venha alcançar a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, venha confortar, venha consolar aquele que está, Senhor, hospitalizado, aqueles que está, Senhor Deus, sem nenhum vigor. Ó Pai, derrama a Tua bênção, visita naquele leito de dor, no leito do hospital, Senhor Deus, no seu lar. Tira o desespero, tira a angústia, Senhor, tira, Senhor Deus, daquilo que não provém de Ti. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.